Oi, 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 minha gente linda! Hoje eu já tô o quê? Hoje eu já tô no meu modo, na minha versão eu mesma. Tudo bom? Kátia Damasceno por aqui, a sua host. Doutor André Vinícius, o seu co-host para mais um super episódio no nosso podcast DR Boa, que tá ficando cada vez mais DR, né? Opa! Cada vez mais DR de quê? De doutores. Estamos trazendo vários médicos aqui para vocês para falar sobre a saúde da mulher, a saúde da família, a saúde do relacionamento, a saúde das crianças. Porque como é que tem uma mãe equilibrada se a gente pega a criancinha tem um negocinho? Ou a criancinha tá ótima e a mamãe tem um negocinho, tipo, a gente aqui. Tipo, assim, que negocinho? Hoje, o nosso especialista, tadinho dele. Ele se prepare, vocês aí também. Ele que se prepare. Ele veio achando que ia ser entrevistado. Exato. Ele veio foi para trabalhar. Ele veio fazer consulta, ele veio não tá fazer sabendo. Consulta ao vivo. A gente engabelou ele dizendo que era um convite pro podcast, mas vamos fazer uma consulta ao vivo, porque o nosso médico de hoje é especialista em quê, meu amigo? Dr. Rafael Rangel é pediatra, neuropediatra, mestre em neurociência e um grande nome, uma grande referência na avaliação, na condução do tratamento do TDAH. Se você não sabe o que é essa sigla ou já ouviu falar sobre isso, você vai daqui a pouquinho entender tudo isso, porque o Dr. Rafael Rangel está na bancada do DR Boa hoje. Bem-vindo! Eba, bem-vindo! Obrigado, doutor André, obrigado, Kátia, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e poder falar de um tema realmente assim que eu tenho paixão, e que é uma dor muito grande das famílias, né? Realmente o TDAH hoje, vocês começaram na apresentação, eu tenho TDAH, eu não tenho TDAH. A gente já se autodiagnostica, né? Você também deve ter se autodiagnosticado em casa também. Porque com certeza muitos de nós percebemos características, sejam de desatenção, seja de hiperatividade no dia a dia. E aí aquilo, né? Será que é só isso é o suficiente para um diagnóstico do TDAH? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? O que é TDAH? Em que momento o TDAH ele se manifesta na vida das pessoas? Pronto, é isso aí que a gente quer saber, porque eu e André, eu não sei se você já foi, mas eu nunca fui fazer realmente um diagnóstico bonitinho. Foi autodiagnóstico. Mas a gente mesmo. vai fazer aqui hoje. Vamos aproveitar e saber. Vamos aproveitar esse diagnóstico aqui. ele é só clínico, ele é laboratorial, é só de avaliação, em que idade, mas antes disso, Rafa, fala um pouquinho de por que a pediatria e por que a neuropediatria e também por que a neurociência, antes da gente falar do TDAH. Bom, eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, meu pai é cirurgião, então eu sempre cresci vendo e apaixonado pela medicina. E quando ao longo da faculdade, a gente vai criando algumas objeções, naturalmente, algumas coisas que a gente vai se aproximando, né? Eu entrei na faculdade falando que eu não queria mexer com criança. Olha. E aí eu falo que a vida dá voltas, né? Eu termino a faculdade apaixonado pela pediatria. Ao final da minha formação na pediatria, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa realmente que eu possa ajudar, mudar, trabalhar muito com a parte de educação. E o que mais se aproxima disso é a neurologia, né? Porque você lidar diretamente com o desenvolvimento daquele ser mais importante de uma família, que é um filho, né? Então, isso eu fui me apaixonando e aí eu entrei no universo da neurologia, na infantil. Posteriormente, eu fiz uma formação também na parte de neurofisiologia, né? Entendendo um pouco sobre exames que a gente realiza muito nos consultórios de neurologia. Mas a minha grande paixão, a minha grande motivação hoje para sair de casa para trabalhar realmente é trabalhar com neurodesenvolvimento infantil, né? Foco muito no autismo, no TDAH, principalmente porque os dois acabam caminhando muito junto, mas é isso que me move hoje realmente, assim, aquele fogo interno nosso pra gente Ele sair chega a da botar casa, um sorrisão né? no rosto. É, quando a gente gosta, né? O olho Ele fala. bota um sorrisão, né? Que legal isso. A gente recebeu aqui um amigo seu, Dr. Tiago Castro, que deu uma super aula sobre autismo. Foi. Então hoje vamos focar no TDAH. Bora. O que é TDAH? TDAH. Bom, nessa sigla, ela já tem aí uma grande definição. Transtorno do déficit de atenção / hiperatividade. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sou hiperativo, mas eu sou desatento. Na verdade, o transtorno, ele engloba tanto as características do que a gente chama de desatenção, quanto de hiperatividade. E para diferenciar isso, a gente chama o subtipo, né? Ou seja, quando eu tenho um TDAH de predomínio hiperativo, impulsivo, que é mais facilmente percebido pela população. Notamos bem.
Eu sou uma pessoa que eu nem mexi até agora, gente. Notamos eu tô há bem. 5 minutos quieta. Nós dois. Minha exatamente. perninha tá mexendo aqui embaixo, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. A gente fala mais rapidinho. Aí vou falar logo. Aí a pessoa fala, não deixa o convidado falar, por quê? Hoje você vai descobrir por quê. Seja no Globo Repórter, hoje no DR Boa. Hoje vocês vão entender. Vai, convidado. E aí nós temos a outra forma de apresentação, que é o desatento, que muitas vezes acaba passando subdiagnosticado, demora muito a fazer o diagnóstico, porque é sempre taxado como uma criança boazinha, uma criança educada. Só que essa criança começa a ter os mesmos prejuízos da criança hiperativa. Dificuldade no processo de escola, principalmente. Dificuldade na convivência com outras pessoas. Todos os prejuízos que a gente vai falar ao longo aqui do nosso bate-papo. E aí o que acontece? O hiperativo, ele vai ao neurologista, vai ao pediatra, 3, 4 anos de idade buscar ajuda, porque ninguém aguenta. A criança dá trabalho, ela começa a incomodar na igreja, ela começa a incomodar no consultório, ela começa a incomodar. Então o pai vai buscar ajuda muito cedo. Já o desatento... Começa a incomodar como? Tipo, a criança não para, quebra tudo. O que a gente precisa diferenciar? A gente precisa entender que uma criança de 2, 3 anos de idade, é normal a criança Descobertas, né? explorar o ambiente, abrir uma gaveta, querer descobrir o funcionamento de um brinquedo, mexer nas coisas, futucar nas coisas. Isso é normal de uma criança. É o que se espera. Exatamente. Só que agora imagine esse mesmo comportamento de uma criança de 3 anos quando eu coloco essa criança de 6 anos. Essa criança está num ambiente de sala de aula, ela quer explorar, ela quer abrir gaveta, ela quer falar o tempo todo, ela quer subir na cadeira, ela quer subir no sofá. Percebam que o mesmo comportamento ele não é adequado para uma criança de 6 anos. A gente já espera que o comportamento de uma criança de 6 anos seja um pouco mais de entender as regras sociais, mais refinado de senta, aguarda e espera a sua vez. E é exatamente isso que acontece, quando esses comportamentos começam então a trazer prejuízos. Qual é o grande problema inicial do TDAH? Prejuízo na educação. Você diz no processo de aprendizagem. Exatamente, uma coisa assim que eu sempre chamo a atenção, assim, uma pergunta talvez as mais frequentes. Qual o momento do diagnóstico? Quando eu devo me preocupar? Eu falo o seguinte, o diagnóstico ele deve vir com características clínicas, a gente vai observando essa criança, mas principalmente naquela transição entre 5 e 6 anos de idade, quando eu já começo um processo de alfabetização. Aí começam os grandes estragos do TDAH. Aí começa o que eu chamo de ciclo ou roda dos ratos do TDAH. O que é isso? Ciclo roda dos ratos. O que eu chamo de roda dos ratos do TDAH? Ao longo, quando a gente vai estudando, a gente vai sempre entendendo os prejuízos que aquele transtorno, aquela condição vai trazendo. E eu conversando uma vez com minha esposa, isso não é de autoria minha, a roda dos ratos, ela falou, mas tudo que você fala sobre TDAH tem um sentido cíclico, né? E aí a gente falou, parece aquele ratinho dos hamster que fica... O que o ratinho fica ali? Ele fica dentro, gastando energia, ele não sai do lugar. Então, como que começa a roda dos ratos? Qual que é o prejuízo? Por que a gente tem que falar sobre TDAH? Por que a gente tem que tratar TDAH? A criança começa ali com 6 anos de idade, então começa a ter baixo rendimento no aprendizado. Notas baixas. Porque ela é muito desatenta ou porque ela é muito agitada. O que isso gera? Baixas notas, baixa autoestima. A criança se sente inferior, se sente assim, estou indo mal na escola. Começam muitas vezes adjetivos pejorativos na escola, o bullying. A criança começa a sofrer. Essa criança vai crescendo. Ela vai entrando numa adolescência, então, com baixas notas, baixo rendimento escolar, ela não quer ir mais para a escola. Porque a escola tá chata, concorda? A escola não vai ser um ambiente agradável. Criança que não vai para a escola, junta com algumas características do TDAH, aumenta o risco de drogas na adolescência, que é uma grande preocupação, o experimentar, o impulsivo. Porque ele está num ambiente, e aí continua. Droga na adolescência, ele entra numa fase de adulto ali. Ele se qualificou mal profissionalmente porque ele teve problemas na escola, ele teve uma baixa remuneração de salário. O que acontece na próxima geração? Os filhos acabam sendo prejudicados, porque se falta dinheiro em casa, eu não consigo investir na educação dos meus filhos. E aí você consegue manter esse ciclo assim ininterrupto. O que a gente tem que entender? Que quando eu tenho um diagnóstico e tenho a possibilidade de tratar, eu falo que a gente tira essa família da roda dos ratos. E eu consigo transformar, então, a próxima geração. Ou seja, a base da educação. Porque o que vai transformar realmente uma família, uma sociedade, é a educação. Então, quando eu acerto isso, esse caminho é diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Todas as vezes, claro que todas é generalização, mas na grande maioria das vezes, o prejuízo é sempre para menos, porque, por exemplo,
hoje em dia, com os novos diagnósticos, depois você vai dar os critérios diagnósticos, pessoas que antes eram os grandes inteligentes da escola, às vezes o CDF da turma, o melhor aluno, agora na vida adulta, ou assim, um adulto jovem, estão sendo diagnosticados com TDAH. E a gente pensa, será que era para menos sempre, ou na grande maioria das vezes, é sempre alguém que teve déficit de aprendizagem, ou era aquela pessoa que era ruim em alguma coisa específica, mas era extremamente excepcional em outras quando tinha o hiperfoco? Maravilha. Então, assim, primeira coisa, a gente, como vai falar de TDAH, a gente acha que é sempre uma pessoa extremamente problemática. Né? A gente está imaginando o seguinte, é um transtorno que a pessoa só tem imperfeições. E, na verdade, não. Primeira coisa, a inteligência no TDAH, ela é preservada. Então, diferente de alguns outros transtornos de comportamento, alguns outros transtornos mentais, no TDAH você tem uma inteligência normal. Só que eu preciso acessar essa inteligência. Eu preciso estudar, focar e aprender. Logicamente que esse grupo de pessoas, André, que você fala, são pessoas que têm uma média de inteligência superior, ou chamado talvez superdotado, aquelas pessoas que tenham realmente muito assim. Mas quando você convive com essa pessoa no dia a dia, você pode saber que essa pessoa tem alguns prejuízos. O convívio íntimo. Agora, muitas vezes são um destaque em muitas áreas. Você citou o hiperfoco, ou seja, pessoas que gostam de estudar, gostam de fazer aquilo com muito afinco. Aquilo gera uma demanda, mas ele tem invariavelmente prejuízos em outras áreas. Por exemplo, desorganizado com as finanças. Então, aquela pessoa super inteligente, que tem um alto cargo executivo de alto cargo, tem um bom salário, mas o cara está sempre endividado, o cara está sempre assim, passando perrengue financeiro, por quê? Ele não sabe gerir as finanças dele. Mas peraí, cara, você está numa baita de uma empresa, você tem um baita de um salário, você é um alto executivo, você sempre foi um destaque na escola, mas você está sempre devendo o cartão de crédito. Porque ele não sabe gerenciar isso. Então, invariavelmente vão ter alguns prejuízos. Ó, eu tenho 4 filhos, tenho 4 meninos. O meu segundo filho, hoje, o Vini, tá com 23 anos. Então, imagina que hoje fala-se muito, tem vários neuropediatras. Quando eu fui mãe dessa criança, há 23 anos atrás, não existia. Então, o Vini, ele tem DEPAC, que é deficiência pra galera que tá lá. Porque assim, ó, ele é o médico, ele entende tudo. Eu sou a tecla SAP da galera que tá em casa. Aí eu vou fazendo a tradução, lá, entendeu? Bebê. Então o Vini, ele tem DEPAC, que é deficiência do processamento auditivo central. Ele escuta, mas na hora de cambiar aqui dentro do cérebro, às vezes dá um delayzinho. E eu comecei a desconfiar porque o Vini, ele teve atraso na fala. Então ele começou a falar com quase 3 anos de idade. Aí eu levava na fono, lá com 2 aninhos, tá? Porque eu já tinha tido 1. Aí a fono falava, mas mãe, ele é normal. Ele não fala mamãe, então ele não é mudo. Porque eu achava que a criança ou era muda ou era surda. Porque tudo que eu falava, Vini, ele, esse dele é até hoje, por conta do delay. E aí veio o diagnóstico do DEPAC, depois de muito investigar, e do TDAH. Mas tinha muito pouco neuropediatra lá em Brasília à época, né, gente? Tá falando de quase 15 anos atrás, porque eu consegui mesmo o diagnóstico dele fechar, ele já tinha 10 anos de idade. E ele passou por tudo isso aí que você tá falando. Então eu achava que a criança tinha algum tipo de deficiência mental. Falei, gente, é algum retardo. Porque toda vez eu chamo o nome dele, não é uma coisa diferente. Eu chamo o nome dele, ele, estabanadíssimo. Gente, o Vinícius, ele batia tanto a cabeça dele que eu comprei uma faixa sabe essas faixas de tenista? Pra botar na cabeça dele pra ver se ele batia menos a cabeça. Eu juro por Deus, gente, do tanto que o menino batia a cabeça. E aí, na escola, sempre com notas baixas. E aí eu estudava com o mais velho, estudava com ele. Estudava com o mais velho, estudava com ele. Teve um dia que eu tava estudando com ele e eu já tinha tido o 3º. E aí foram 10 anos de diferença. Então o Vini devia ter 10 anos de idade. E o Pedro, eu lembro direitinho disso. Eu tava estudando história com o Vinícius. Isso, eu com a minha paciência de Jó. Estudando história com o Vinícius. Porque, Vinícius, olha lá. O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Que dia? Aí eu lia o dia. E eu falava, Vinícius, qual foi o dia? Ele,
Dia de quê? Menino do céu. Então, pra gente que é mãe, é muito difícil. Aí eu lembro que o Pedro tava no bebê conforto. Eu falei, vê se você já aprende logo, que eu não tenho que estudar isso pela 4ª vez na minha vida. Que eu estudei na minha vez, estudei na vez do Vitor, estudei na vez do Vinícius, você já aprende logo criança. Exatamente. Então ele tinha uma dificuldade de aprendizado. E isso que você falou é muito verdade, porque qual que era o meu medo? Juro, como mãe, eu falava, como que essa pessoa vai virar um adulto que trabalha, paga a conta e se sustenta? Porque tem um delay, Sim. tem uma falta de atenção com tudo. Vini, entra no carro. Ele entrava, um pé com tênis, um pé sem tênis, moço. Aí, Vini, vai buscar o tênis. Ele ia buscar o tênis e esquecia a mochila. Eu boto a mochila. Aí ele pegava a mochila e esquecia a lancheira. Moço! Então, pra gente que é mãe também... Então, assim, ó. Hoje em dia, fala-se bastante. É mais comum. Ainda bem que existem canais de informações como esse. Mas aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Não, a seguinte pergunta não, deixa eu só concluir a história. Porque aí Vinícius hoje é um adulto. E tem muito a ver com essa história do que você falou do financeiro, porque o Vinícius ele tem grandes prejuízos financeiros por conta do déficit de atenção. Por exemplo, fone de ouvido. Toda semana perde um fone de ouvido. É um negócio simplesinho? É simplesinho, mas toda semana você pagar R$50, R$100 num fone de ouvido, dava para comprar outra coisa se ele não perdesse tanto. Então essas perdas assim são muito grandes, sabe? E para ele é normal. Para ele, mãe, a vida é assim, gente. Exatamente. Ó, ajuda nós aí, doutor. Eu já aprendi a 23, mas mesmo assim a gente já dá um rebuliço no coração. Enfim, acho que eu tava só desabafando mesmo. Mas é só para validar que tudo que você falou aconteceu lá dentro da minha casa. Exatamente, né? Ou seja, e muitas vezes, por ser uma pessoa agradável, doce, muito, tranquilo, muito. alguém fala assim, mas você não tem nada. Mas quando você convive próximo no núcleo familiar, as pessoas próximas, isso começa a gerar os grandes prejuízos. Então, assim, por que eu sempre traço esse paralelo com a educação? Porque até um certo limite a gente consegue tolerar. Mas a criança é muito agitada e vai bem na escola. Você acabou de comentar sobre a faixa na cabeça. Esse adulto cresce tendo um risco maior de acidente, então é no trânsito, ele passa no sinal vermelho, ele se envolve em acidentes, muitas vezes domésticos. Então esse mesmo bater a cabeça, essa desatenção, porque isso é uma desatenção, ele vai esbarrando em tudo na casa, isso ele leva para a vida de adulto também. Então ele está num carro a 100 km por hora, tem um sinal, ele se distrai, ele passa no sinal vermelho. Aumenta o risco de acidente. Então o TDAH é muito mais do que além um transtorno meramente comportamental, a criança bagunceira. E quando a gente separa ainda o sexo masculino do sexo feminino, aí ainda vira um absurdo a diferença nesse sentido, né? Disserte sobre. Peraí, não vai jogar essa informação aqui na mesa do nada. Que história é essa? Que diferença é essa que tem do TDA feminino e do masculino? Peraí, vamos aqui com calma. Fica calmo, não fica nervoso. Vou falar aqui bem tranquilo então. Vamos lá, olha só. O TDAH, ele é visto pela sociedade muito como um transtorno de meninos. Meninos. Meu filho é menino. Vamos pensar nos meninos. O que a sociedade, no geral, tá? Vamos pensar isso aqui. Ela pensa que o menino ele é bagunceiro, ele é agitado. Se a menina ela é bagunceira, é inquieta, as pessoas olham de forma diferente. Socialmente, existe essa diferença. Os critérios do TDAH utilizados são os mesmos, tanto para meninos quanto para meninas. O mesmo. Só que na apresentação predominam os sintomas de desatenção na menina. Não tem menina hiperativa? Tem. Mas quando a gente vai fazer os estudos comparativos, a desatenção, o predomínio desatento, ele é muito mais preponderante nas meninas do que nos meninos. Por uma série de questões. Por exemplo, todo o perfil hormonal diferente da mulher. A gente pode falar isso após, nesse sentido. Então a menina, ela passa embaixo do radar. Aquela menina é quietinha, ela é calminha, ela é tranquila, então ela não incomoda ninguém, porque ela é desatenta. O menino, ele incomoda todo mundo, ele faz bagunça, então ele é feito um diagnóstico precoce. Essa já é uma grande diferença quando a gente avalia dentro dos critérios. Outras questões genéticas, mas principalmente hormonais mesmo, né, André? Você que fala muito disso e é uma sumidade nisso, né? O que acontece com os hormônios?
todas essas alterações que nós temos de hormônios ao longo da vida da mulher, né? Então, da adolescência, na gravidez, o puerpério, a menopausa, você vai tendo ali uma série de alterações hormonais. E isso altera, propriamente resumindo, o funcionamento cerebral. A bioquímica cerebral. E o que a gente está falando de TDAH? O que é TDAH? É uma disfunção química do cérebro. Então, essas alterações químicas que ocorrem no sexo feminino ao longo de todo o ciclo menstrual interfere também na apresentação. Então, aí você tem uma menina com predomínio desatento, que ninguém dá muito valor. Você tem as alterações do ponto de vista hormonal, que vai alterando todo o funcionamento cerebral. E isso vai gerando, então, mudanças. Você tem questões sociais. A nossa sociedade é muito machista ainda. Então, essas alterações sociais. Então, tudo isso vai jogando de escanteio. Aí, sabe o que acontece? A média de diagnóstico de uma mulher que passou por todo esse sofrimento na infância e na adolescência, 36, 38 anos, ela recebe o diagnóstico. Sabe como que ela recebe o diagnóstico, André? Não é como o TDAH desatento na grande maioria das vezes. Tratando ansiedade, tratando depressão, tratando um transtorno borderline. Pânico, uma série de outras coisas que, na verdade, é uma pontinha do iceberg. Mas ninguém olha a história. E aí, como que você foi na escola? Como foi o seu desenvolvimento educacional? Como que foi na sua adolescência? Então, se a gente não conhece o transtorno, não faça essas perguntas para uma adulta com 35, 40 anos de idade. Então, existem todas essas nuances quando a gente fala da diferença dos sexos. E é interessante você falar isso, porque existem esses pontos de atenção das alterações hormonais ao longo da linha de vida de uma mulher. E isso tem trabalhos mostrando, por exemplo, que existe uma interconexão entre intestino, cérebro e comportamento, e isso tem marcos ligados a picos e oscilações hormonais. Então é exatamente isso. Puberdade, então a partir da menarca as oscilações hormonais maturam o intestino, e isso tem uma ligação cerebral também, por isso o comportamento muda da primeira infância para a adolescência. Depois a gente tem durante a gestação, porque os níveis hormonais, por exemplo, progesterona aumenta 30 vezes, o nível de estrogênio muda 10 a 200 vezes, vai depender da fase, a placenta começa a mexer e esses hormônios estão circulando, interfere no intestino, interfere no cérebro, interfere no intestino. E na menopausa é um outro momento, e você identifica que são momentos específicos de agravamento dos sintomas, por exemplo, numa paciente com TDAH, porque a gente tem uma correlação muito grande de outras desordens psiquiátricas. Recentemente saiu um trabalho na Nature Psychiatric mostrando que a perimenopausa, pelas oscilações hormonais, é um dos principais momentos em que se diagnostica e se faz o diagnóstico mesmo de mania e depressão maior. A gente tem, na adolescência, meninas com mais ansiedade, porque você também começa a ter alterações hormonais. Você nota isso em relação ao TDAH, se existe um gatilho maior de expressão dos sintomas nessas oscilações hormonais? Com certeza. Da mesma forma que existe a questão do eixo intestino-cérebro, a gente sabe que isso é uma realidade, né? É uma coisa que a ciência ainda tenta entender muitos desses mecanismos, porque a mudança da flora intestinal, a produção... O que é, assim, voltando, só para a gente explicar isso, André, TDAH de uma forma mais simples, eu poderia dizer que é o seguinte, é uma alteração química, principalmente de duas substâncias químicas no cérebro, dopamina e noradrenalina. Nessa região aqui mais da frente, na região frontal, tá? Então, quando você tem o TDAH, você tem uma disfunção da região frontal com alterações dos níveis de dopamina e noradrenalina, essas duas substâncias químicas. O que acontece com o intestino? O que acontece com as alterações hormonais? Quando você vai tendo essas alterações, você vai alterando flora intestinal, produção dessas substâncias químicas e, consequentemente, aquele cérebro que ele já funciona muitas vezes no limite, você começa a ter, então, alterações mais bruscas e manifestando, muitas vezes, esses comportamentos. O grande problema do TDAH, mais uma vez, que essas mulheres, elas passam muitas vezes durante anos e anos e anos tratando mais comorbidades e não trata a base. Porque o tratamento é diferente. Se eu tenho uma ansiedade, eu vou tomar um remédio para ansiedade. Se eu estou com uma depressão, eu vou tratar uma depressão. Mas vem cá, o que causou a depressão? A gente tem que fazer essa pergunta. Por que você está ansiosa? A gente sabe que existem fatores genéticos, mas vem cá, quais são os gatilhos ambientais? E aí você imagina que uma menina está passando a adolescência, o adulto, todo aquele sofrimento, aquela cobrança, aquela desorganização, vem o casamento, vem os filhos, vem a demanda. Você acabou de contar a sua história com seus filhos, ou seja, isso vai gerando uma demanda. E aí chega numa idade de 38 anos de idade, aquilo... A conta chega. A conta chega.
E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é assim, o que é que muita gente tem feito? Existe um monte de testes, foi assim que eu fiz, não faça isso em casa, um monte de testes que vão dizer atitudes comportamentais ligadas à hiperatividade, ligadas à desatenção, e se você preenche tantos de tantos, você provavelmente tem TDAH. A gente sabe que é um monte de testes, você entra na internet, coloca lá no Google, como diagnostica? Você vai se diagnosticar, se você for. E como é que faz o diagnóstico? Ele é clínico? Vale a pena dosar esses neuroesteroides? É uma imagem do cérebro? Como é que funciona? E vamos aproveitar e vamos fazer o nosso aqui. Eu quero saber, porque eu já tô nessa, passei um pouco do 38 aí. Pouca coisa. Perfeito, maravilha. Bom, o diagnóstico ele é clínico. Eu costumo dizer que o diagnóstico clínico, como ele é feito, é bumbum na cadeira e escuta pai e mãe. Ó. Boa. Boa, garotinho. Bumbum na cadeira. Prestem atenção. Presta atenção. É Tá bumbum bom. na cadeira, escute pai e mãe. Nós, profissionais da saúde, médicos, terapeutas, temos que ter esse cuidado em ouvir e escutar, porque o diagnóstico vai vir dali. Exames complementares, eles não são indicados para o diagnóstico, então exames de imagem cerebral, dosar essas substâncias no cérebro ainda, a gente faz isso mais a nível de pesquisa, mas não nesse sentido. O que a gente precisa entender é que existem na medicina dois grandes tipos de diagnóstico, o que a gente chama de diagnóstico categórico. O que é diagnóstico categórico? É sim ou não. Por exemplo, câncer, tem ou não tem? Gravidez, tá grávida ou não tá grávida? Normalmente esses diagnósticos de sim e não, eles têm exame. Então câncer, você faz um exame, você confirma, tem ou não tem. Gravidez, você tem ou não tem. Existe um outro grande grupo de doenças chamadas de dimensionais ou espectrais, que elas variam de intensidade. Isso ocorre no autismo, isso ocorre no TDAH, na ansiedade. Tudo isso existe um espectro. Qual é a diferença de uma pessoa que está depressiva, que ela está triste, que ela está angustiada, daquela pessoa que está depressiva e atenta contra a própria vida? Não é depressão? O que variou? A quantidade de manifestações. Aquela pessoa que está triste, a gente pode às vezes tratar com medidas comportamentais. Olha, melhora a sua qualidade de vida, diminui o estresse, para de fumar, um esporte, dorme, você vai. Aquela pessoa que atenta contra a própria vida, tenta um suicídio, a gente não vai discutir isso. A gente vai discutir se ela vai tomar 1, 2, 3 ou 4 remédios. Não é assim? E quando a gente pensa no TDAH, exatamente, todos nós temos um pouco de desatenção, um pouco de hiperatividade. Quem nunca esqueceu de pagar uma conta de telefone, deixei a chave do carro? Agora, quando isso tem uma quantidade, uma intensidade, começa a trazer prejuízos, aí a gente passa do limite, aquele ponto de corte. Esse ponto de corte são os critérios. Esses critérios, eles são estabelecidos pela Academia Americana de Psiquiatria. Então, existe o que a gente chama da Bíblia da Neuropsiquiatria, né? Chamado atualmente na 5ª edição, que é o DSM-5. E lá tem todos os critérios. Então, a pessoa precisa ter as manifestações durante pelo menos 6 meses. Essas manifestações precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade. E é aquilo que o André falou anteriormente, né? Tem muitas pessoas com 30 anos se autodiagnosticando de TDAH. Não. Se a pessoa está dormindo mal, se alimentando mal, estressada, sobrecarregada no trabalho, fica desatenta, mas antes dos 12 anos de idade ela nunca teve isso. Isso não é TDAH. Então não é Isso chama vida adulta. Então, então entendi que o problema é que não são prioridades. Tá vendo? Não é uma necessidade real. Existe um limite de idade. Essas manifestações precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade. Amém. Prestem atenção nisso aí, que isso é uma informação importante. Isso. 12 anos é um ponto de Vai, corte. elabora. Anteriormente era 7, mudou para 12. Por que 7 e 12? Por quê? Ninguém lembra. Você lembra de 7 anos de idade? Eu não lembro. Você lembra? Não. Então, eu tô vendo 12 minha anos de filha idade, hoje. a gente leva um tio, uma mãe, uma tia pergunta, vem cá, como que eu era? Eu pego o histórico escolar, eu já consigo lembrar, poxa, como que eu era na 5ª série, no 6º ano eu reprovei, tirei a nota baixa, eu era muito agitado. Então, esse é o critério de idade. E aí a gente tem lá um formulário, né? São os critérios para as características de desatenção, a gente precisa preencher 6 ou de hiperatividade. E quando você tem os dois meio a meio, a gente chama a forma mista ou combinada, porque tem pessoas que ficam ali naquele meio termo de características. Feito esse diagnóstico clínico, e mais uma vez, não precisa ficar gastando dinheiro com eletro, não precisa ficar gastando dinheiro com tomografia, ressonância, que infelizmente a gente vê uma prática ainda errada da área da saúde em relação a isso, onerando a família, gerando um gasto desnecessário, não precisa. O que nós temos de ferramentas que auxiliam esse processo são algumas escalas de avaliação feitas por profissionais especializados. Normalmente isso feito por psicólogos especializados ou psicopedagogos especializados. Essas escalas, elas não têm validade diagnóstica. Como eu entendo isso? Quando eu faço uma avaliação, cada cérebro, ele funciona de uma forma. Então, cada cérebro é um único.
Ninguém tem um cérebro igual ao outro. Existe uma complexidade enorme nesse sentido. Então, quando a gente faz essas avaliações, nós conseguimos refinar qual é o prejuízo que aquela criança está tendo, seja na matemática, seja no português, seja no social, seja no controle inibitório, seja na iniciação de tarefa, e eu consigo, então, criar as estratégias de tratamento. Tá. E aí, essas avaliações, elas são muito importantes, exatamente isso, para refinar esse diagnóstico, mas principalmente para que a gente consiga estruturar um plano de tratamento. Entendi. Então, o diagnóstico é bumbum na cadeira, conversa com pai e mãe, preencher os critérios, estrutura o tratamento, e aí a gente dá os próximos passos. Para as mães que estão em casa, traz aí, Rafa, algum dos principais de cada um. Assim, tô com meu filho ou minha filha com 6 anos, 7, 10 anos. Quais são os principais que vale a pena ela buscar? Porque, veja, eu acho também que a gente está numa fase da medicina de overdiagnosis. Todo mundo quer dar diagnóstico, quer botar uma letra, um carimbo e alguma coisa em alguém. O famoso CID, né? Todo mundo tem um CID. Não, e assim, ó, você tá falando da medicina. E as mães que querem porque quer que o filho tenha alguma letra. Que eu vejo isso nos grupos de mãe da escola, entendeu? Mas é porque o seu filho não tem TDA. E a outra fica desesperada porque quer que o filho tenha alguma coisa aqui assim também. Então, há um desespero pra meter a sigla na coitada da criança. Não, isso é normal, gente. Quando é que a gente consegue diferenciar, e aí as principais características de cada um, de uma criança que é esperta e ativa e de uma criança que tem uma hiperatividade patológica que mereça uma conduta terapêutica? Porque assim, senão a gente tem muita gente, muitos pais que chegam, é melhor dar Ritalina mesmo, melhor dar o Venvance, e sedando essas crianças, deixando essas crianças apáticas, porque ela agora tem que caber dentro da caixinha social que é conveniente, às vezes, para o pai e a mãe. Então, onde é que a gente entra no que é normal de uma criança ativa e o que é patológico e quando buscar um profissional como você? Excelente pergunta. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente não pode deixar isso, é conhecer e acompanhar o desenvolvimento de uma criança. Então, quando a criança tem atrasos no desenvolvimento, a gente vai ensinando alguns alertas. Você citou o seu filho, né, Kátia? Eu vou usar ele de exemplo, se Por você me favor, permite. fica à vontade. Ele começou a falar aos 3 anos de idade. Isso. Atrasar a fala é um sinal de alerta. Então, aqui é um grande sinal de alerta. As pessoas hoje têm muito a informação errada que atrasar a fala é igual ao autismo. Não. 26% das crianças com TDAH têm atraso na fala. Então, isso já é uma grande característica que a gente tem. Um em cada 4, quase. Crianças com TDAH têm histórico, muitas vezes, de problemas de sono, dormirem mal. Crianças que têm um sono muito agitado, um sono muito fragmentado. Então, você tem atraso de fala, você tem uma criança que tem problemas no sono. São crianças que têm dificuldades motoras de coordenação. 50% dessas crianças com TDAH pode apresentar problemas de coordenação. Existe até uma sigla também, né, chamado transtorno do desenvolvimento de coordenação. São crianças desajeitadas, que têm dificuldades para aprender a amarrar o cadastro, a pegar no lápis. São todas características. Não, e o coitado do Vini ainda era canhoto. Aí seja, tem um abridor de lado para canhoto, não tinha. Tesoura, hoje em dia já tem tesoura também, se entrega tesoura. Aí ele escrevia com a outra mão, a tia da escola ensina com uma mão, a criança E não pode ser escreve com a mão, outra. Menino, vai, continua. E aí essa criança vai tendo, então, ela tem ali uma baixa interesse por livros. Ela tem dificuldade de começar a reconhecer letras, números, formas geométricas. Ou seja, aquela criança inteligente, ela sabe mexer no brinquedo, ela mexe na televisão, ela mexe na tecnologia, mas ela começa a ter essas dificuldades. E aí começam as questões de comportamento. Agora, eu preciso entender o que eu espero de uma criança de 2, 3 anos, o que eu espero de uma criança de 5, 6 anos de idade. Então, a gente vai sempre pelo desenvolvimento. E é o que a gente chama de red flags, ou sinais vermelhos, que a gente tem nesse sentido. Esses sinais, essas bandeiras vermelhas, elas se acendem principalmente no início da alfabetização. Dificuldade no processo de automação de leitura, aquela dificuldade para começar a ler, a escrever. Então, esse processo são a hora que a gente falou, peraí, esses comportamentos aqui diferentes... Cara, eu escutei a palavra diferente, eu já falo assim, vem cá, o que se chama de diferente? A mãe fala. Não precisa gastar muito tempo, não. O que você chama de comportamento diferente? Ela narra tudo aquilo que você observa. E aí você vai direcionando as perguntas para aquilo que você imagina que possa ser para ter esse diagnóstico. Então, esses diagnósticos, eles devem ser feitos na idade correta, devido ao nível de maturidade do cérebro. E para hiperatividade, qual é o ponto de normalidade, qual é o ponto que é o ponto merece de hiperatividade? É aquela criança que, por exemplo, entra muito em conversas de adulto. Ela não aguarda a vez numa fila.
ela é impaciente o tempo todo, ela quer tudo naquele momento. É uma criança muito desajeitada, que tem muitos acidentes, porque ela sobe no sofá, ela cai, ela pega o banco, ela derruba, ela cai, ela tá sempre se machucando muito. Pouca noção de perigo. Então, crianças que desafiam muito a altura, janela em prédio. Então, são características que remetem assim, peraí, isso tá passando do ponto. Então, esses são comportamentos, isso não são critérios. Mas isso é o que leva, então, a conversar com o pediatra, que vai acompanhar o desenvolvimento. Peraí, travou a fala, tá com problema no sono, se machuca demais, tá tendo dificuldade para aprender a ler e escrever, é sempre muito desastrado. Vai juntando essas características e é o momento que a gente deve buscar ajuda para um diagnóstico. E assim, como saber se a criança é um TDAH ou se ela é uma criança ansiosa? Aí eu vou trazer para o outro filho. Porque o teuzinho é o meu pequenininho de 9 anos. E ele rói unha de ansiedade. E você sabe quem que me falou? A dentista dele. Ela falou bem assim, mãe, ele é um pouquinho ansioso? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque o dentinho dele por dentro tá comido. De tanto ele fica batendo um dentinho um no outro. Aí eu comecei a observar isso. Ele tinha uns 5 aninhos. Ele tá com 9 agora. Ele rói unha assim de... E tudo ali, já tá chegando, ele sabe, a criança entrou no carro, tá chegando. Antigamente a gente falava, entrou no carro, tá chegando. Mas só que ele é demais, entendeu? A gente ainda tá no elevador, ele já tá chegando. Eu falei, calma, criança, calma aqui, ó, calma. E a tia da escola falou, mãe, dá uma levadinha no Então, como que a gente sabe se é uma ansiedade, se criança tem mesmo crise de ansiedade? O que causa uma crise de ansiedade? Não tem um boleto para pagar essa criança, gente. Não tem um marido, uma esposa para ficar ali, entendeu? O dia inteiro. Não tem um filho, não tem um vestibular para fazer essa criança. A função dele é só ir para a escola se divertir, aprender as letrinhas aqui, assim, ó. Da onde que a criança tira crise de ansiedade? Perfeito. Porque as pessoas confundem a impulsividade do TDAH com ansiedade. Qual é a diferença? Qual? Perfeito. Ansiedade vai trazer muitas vezes sintomas físicos no nosso corpo. Falta de ar, palpitação, a pele fica vermelha, ruborizada. Quando você tem, às vezes, por exemplo, um quadro intestinal, você tem ali a vontade rápida de querer ir ao banheiro fazer um cocô. Sintomas físicos de ansiedade. Aí a pergunta assim, mas por que um menino de 9 anos vai ter ansiedade? Por quê? A gente confunde com a impulsividade. Querer fazer tudo. Por exemplo, nós vamos no shopping. Já chegou? Já chegou? Peraí, isso é uma ansiedade ou uma impulsividade de querer chegar? Isso é uma das características do TDAH, do H, da hiperatividade e impulsividade. E que muitas vezes é confundido com ansiedade. Sabemos que o TDAH isolado, tipo só TDAH puro, 31%. 69% das pessoas com TDAH vão apresentar, além do TDAH, outras condições associadas. Por exemplo? Por exemplo, AG. transtorno Quem é de AG? ansiedade generalizado. A ansiedade é uma comorbidade presente, mas normalmente isso vai estar presente mais para adolescência ou adulto jovem. A criança pequena, quando você tem sintomas de medo excessivo, essa ansiedade, essa questão da criança realmente ter ali sintomas somáticos, a gente sempre chama sinais de alerta para como que está a família. Não podemos esquecer que a criança, o comportamento da criança muda diretamente quando assim, como que está o casamento seu com seu esposo? Aí ela responde assim, ó. Não, eu tô tranquila aqui, ó. Minha cabeça continua tranquilona aqui, ó. Como está o casamento? Como que está a questão de saúde financeira da família? Está o pai desempregado, passando por uma questão financeira? Então você vai juntando isso. Aí a gente vai para as questões muito práticas de hoje da sociedade moderna. Essa criança está dormindo bem? Essa criança está usando em demasia eletrônicos, tela, celular, computador, tablet? Qual o tipo de conteúdo que ele está vendo naquilo ali? Então, quando você resolve isso, muitas vezes isso diminui. Algumas pessoas questionam se roer unha é ansiedade ou mau costume. Existe essa grande discussão. Grande parte tem um componente ali de uma ansiedadezinha, mas que na criança a gente vai tentar ao máximo resolver sem remédio. Atividade física, sono, alimentação, reduzir as telas, isso na grande maioria. Agora, quando você tem um TDAH hiperativo e principalmente o impulsivo, aí a gente tem que tomar cuidado, porque aí você pode tratar isso de forma diferente. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? O Matheus, ele tá na fase do sair da letra de forma e ir para a letra cursiva. Isso foi uma coisa que a professora chamou nossa atenção. Então, todos os coleguinhas da sala já escrevem cursiva. Ele não. Ele sabe,
Mas ele escreve na letra de forma por quê? Porque é mais rápido. É isso. E aí ele se livra mais rápido da tarefa. E aí já vai fazer outra Já vai coisa. brincar, já vai correr. claro. Entendeu? Então a letra cursiva tá demorando. Então ele escreve da letra de forma e vai brincar. Uhum. A tia chamou a gente na sala. É isso aí. Então, assim, e é um momento, nessa transição ali do terceiro por 4 anos, pro 4º ano de escola, essa criança já tem que fazer uma leitura interpretativa. Ela já precisa ler o probleminha de matemática e não mais fazer só a continha. Ele já tem que interpretar aquele problema para poder fazer a conta. Quando a criança está tendo atrasos nesse processo, ela começa então a ter dificuldades para ler e interpretar, porque ela já tem que ter uma leitura automática, aquela leitura rápida, fluida, que você lê e já interpreta. E se a criança ao longo desses 1º e 2º ano não conseguiu adquirir isso pelo TDAH, ele chega no 3º ou 4º ano, aumentaram as demandas, as responsabilidades, as cobranças, e isso vai gerando todo esse sofrimento, essa angústia que a gente tem falado aqui ao longo do nosso bate-papo. Rafael, e uma pergunta importante. Em que momento é que a entrada da medicação faz sentido e até que ponto só a terapia cognitivo-comportamental, enfim, a parte de terapias ocupacionais pode resolver ou pode mitigar? Porque, assim, muitas mães que devem estar assistindo e pais, e a gente tem vários amigos, eu tenho muitas pacientes que têm filhos com TDAH, ficam assim, poxa, mas usar medicação, e as medicações, elas são medicações fortes, algumas são anfetaminas, então assim, fazer isso já numa criança de 7, 8 anos, até que ponto vale a pena, quando é que é indicado, e qual é o turning point? A partir daqui, realmente, medicar é mais interessante do que ficar só nas terapias ocupacionais. Perfeito. Bom, respondendo essa pergunta, a gente precisa entender o seguinte, que tratar TDAH não é simplesmente tomar remédio. Perfeito. Ó, tratar TDAH envolve a medicação junto com medidas comportamentais. A gente divide nos guidelines 5 anos para baixo, a gente não indica remédio para tratamento do TDAH. A partir dos 5, na prática clínica, a partir dos 6... 5 anos de idade ou de diagnóstico? 5 anos de idade. Tá? Na prática, normalmente a partir dos 6, quando eles toleram melhor. Bom, o que eu preciso entender? Quando eu uso a medicação, e aí eu vou contar um pouco da história da medicação para trazer segurança em relação a isso, a gente consegue estabilizar então esses neurotransmissores no cérebro para que a terapia cognitivo-comportamental, para que a escola, para que o reforço consiga acessar e trabalhar com essa criança. Então, se essa criança é muito desatenta, eu uso a medicação, lembrando que a gente está falando de uma medicação que trata sintoma. Como assim trata sintoma? Ela não muda o curso do TDAH. É igual quando eu tô com uma pneumonia. Eu tô com uma pneumonia bacteriana. Eu vou tomar um antibiótico para matar a bactéria e tratar a doença. Certo. Quando eu tomo dipirona, eu não tô tratando a pneumonia, eu tô tratando o sintoma da febre. Então, o tratamento do TDAH é igual a dipirona. Eu trato o sintoma. Então, se o remédio dura 4 horas, 6 horas, durante aquele período que eu estou usando o remédio, é o período que ele está sendo tratado. E aí, eu venho com as medidas comportamentais para poder ajustar. Por que eu falo da história desses remédios? Existe uma pergunta que a resposta é 100%, aqui não tem discussão. Alguém quer dar remédio para um filho? Não. Não precisa discutir isso, concorda? Ninguém quer dar. Aí se eu fizer a pergunta é o seguinte, por que e para que nós estamos dando remédio? E se eu te passar uma segurança nesse remédio, explicar a idade desse remédio, será que isso não muda o entendimento? E é aí que a gente trabalha. Nós temos duas medicações no Brasil que são utilizadas como tratamento de primeira escolha para o tratamento do TDAH. Que nome comercial mais conhecido? É a Ritalina, que é o metilfenidato, que ninguém está fazendo propaganda, então a gente pode falar. Eu conheço esse nome aí. E nós temos a lisdexanfetamina, que o nome comercial Traduz. é o Venvance. Ah, também já ouvi falar, também já. Ritalina e Venvance são as marcas mais conhecidas. Tá. O primeiro estudo feito para tratar TDAH data de 1937, por um médico americano chamado Charles Bradley. Ele mirou aqui e acertou aqui. Ele estava usando os derivados anfetamínicos, na época era a benzedrina, que é um primo ali do componente químico do Venvance, para tratar uma complicação de uma dor de cabeça de um exame neurológico que fazia. A gente injetava ar para fazer um raio-x, chama pneumoencefalograma. Isso dá uma dor de cabeça absurda. Na época não tinha tomografia, ressonância, era aquilo que a gente tinha para estudar o cérebro. E aí foram testando vários remédios para poder tentar aliviar aqueles sintomas. E aí ele testou a benzedrina, não serviu para nada para melhorar a dor de cabeça, mas ele observou que em 30 crianças naquele grupo tiveram uma melhora da atenção, do comportamento e no rendimento escolar. 1937. Depois, em 1944,
um médico italiano chamado Leandro Panizon, lá na Itália, ele sintetiza a molécula chamada metilfenidato. E aí ele batizou essa molécula de Ritalina, cara. A esposa dele chamava Rita Panizon. Olha aí, adoro saber o nome das coisas. A gente não sabe se foi uma homenagem ou se foi assim, né? Mas grito de libertação para Rita. Toma uma Ritalina aqui, Rita. Essa pergunta, a gente não tem essa resposta. Então, em 1944, é descoberta a molécula chamada Ritalina. Tá. Então, a gente está falando de tratamentos com mais de 80 anos de medicação. Desde a década de 60, a Academia Americana de Psiquiatria recomenda para o TDAH o uso da Ritalina para o tratamento. Tá. Então, por que isso é importante? Porque remédio velho é remédio bom, que a gente conhece os efeitos a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, essa é uma segurança que os pais precisam ter. O remédio tem efeitos colaterais? Obviamente, como qualquer remédio. Agora, eu sabendo indicar, entendendo um correto e tendo um diagnóstico correto, não um diagnóstico do Google que você vai lá e digita, ele tendo um diagnóstico correto, um tratamento correto, ajustando coisas básicas de sono, de alimentação, de telas. Essa criança está num ambiente familiar equilibrado, essa criança tem um suporte educacional, o pai e a mãe senta, lê com essa criança, ou seja, a preocupação da educação, aí a gente tem a segurança de usar a medicação. Qual é o melhor remédio? Aquele que a melhor criança se adapta e a melhor efeito, com menos efeitos colaterais. Mas aí não é uma sentença de que começou... Ele já sabe até qual é a pergunta que eu vou fazer, ó. Não é uma sentença de que começou a tomar agora, o negocinho com 10 anos de idade, vai ter que tomar até o fim da vida? Perfeito. Aquela pergunta assim, porque vem na sequência. Da mãe, da né? mãe. É isso aí. Meu filho vai ficar viciado nesse remédio, vai ter que tomar remédio vida inteira? Nunca vai ter condição de tomar uma decisão da própria vida sem o efeito do remédio? Perfeito. Eu vou responder essa pergunta com duas visões. Tá. Primeiro, quem tem pressão alta não tem que tomar remédio todos os dias? Tem. Por quê? Ele viciou no remédio? Não. Porque se ele não tomar o remédio, ele vai ter um derrame, vai ter um AVC, vai ter as complicações da hipertensão. Então, esse é um grupo. No TDAH, a gente está falando de um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Há pouco tempo, alguns minutos atrás, eu falei que o TDAH era um problema que envolvia a região frontal do cérebro, que você tinha, então, uma alteração de substâncias químicas. Pois bem, nós nascemos com o cérebro ainda imaturo, né? O bebezinho, ele depende de tudo, primeiro mês de vida, para dar banho, para comer, ele não fala. No primeiro ano de vida, a criança está andando, já falando algumas palavras. Então, esse primeiro ano, esse desenvolvimento é absurdo. O que é isso? É o cérebro passando por um processo de transformação e amadurecimento. Essa região frontal do cérebro é a última região a terminar o processo de amadurecimento. Isso termina por volta dos 22, alguns estudos até 25 anos. Então, 22 anos. Teoricamente, esse cérebro já está maduro. Até foi mudada a questão da adolescência, que a gente falava que o adolescente ia até os 18 anos, né? E aí depois dessa... Por que alguns estudos falam assim, o adolescente ia ter que ter 18, 22 anos? Por que a gente fala assim, adolescente é chato? Não é que adolescente é chato. É porque o adolescente está passando por uma série de transformações cerebrais, tanto bioquímicas quanto estruturais do cérebro. E chato. Ele é intempestivo. É desafiador. Ele é desafiador. Já foi, gente. Ele não tem medo de nada. Então, não você pega aquela questão da droga que eu falo, é um dos grandes problemas. Porque ele experimenta e depois ele para pensar. E se você soma isso ao TDAH, isso piora. Então, o que você tem nesse processo de amadurecimento para responder isso? O que os estudos mostram? Quando você tem, então, um diagnóstico precoce e você trata precocemente, com todas as medidas, lembrando que não é só dar remédio, e você vai acompanhando esse desenvolvimento, tendem a ocorrer em aproximadamente, alguns estudos chegam até 80%, a ter uma redução dos sintomas. Isso não significa que essa pessoa vai deixar de ter TDAH, vai reduzir os sintomas, é um termo chamado de TDAH em remissão. E aí, naquela idade mais adulta, se você não está tendo grandes prejuízos, ou seja, você consegue se organizar. Eu sei que eu sou esquecido, eu trabalho com uma agenda eletrônico de papel, eu coloco minhas contas em débito automático, eu tenho um assistente, uma pessoa para me ajudar, eu tenho recursos financeiros hoje para pagar. Então, se eu consigo me organizar e não estou tendo tanto prejuízo, eu posso parar o remédio. Fazer um TCC é muito bom, não é? Uma terapia com TCC. TCC é terapia cognitivo-comportamental. Que eu acho que para o caso do TDAH é a mais... Perfeito. Então, a gente está falando do remédio. Então, o remédio pode ser pausado, sim, na grande maioria das vezes, em 80%, 85%, a gente consegue fazer a pausa dessa medicação
no final da adolescência e na idade da adulta. Agora, o que vai ajudar esse processo de desenvolvimento? Exatamente isso que você citou. Terapia cognitivo-comportamental. O que é TCC? Porque as pessoas falam, TCC. Não é só o da faculdade que você tem que entregar, não. Isso aí. TCC, Trabalho de conclusão de curso. Não é isso, não. Terapia cognitivo-comportamental. Quando eu falo do lobo da região frontal do cérebro, ela é responsável por uma coisa chamada funções executivas. O que são funções executivas? É assim, ó, eu preciso planejar alguma coisa, região frontal. Eu preciso me organizar, região frontal. Eu preciso controlar as minhas emoções, passa pela região frontal. Eu preciso controlar os meus movimentos, a minha inquietude, passa pela região frontal. Então a região frontal ela é envolvida em vários desses aspectos. Funções executivas. Nós não nascemos com funções executivas prontas. Nós desenvolvemos com o nascimento. Por exemplo, eu estou com uma bebê de 1 ano e 6 meses. Tudo que você fala com ela, ela se joga já no chão, ela faz pirraça, ela se joga para trás quando ela quer alguma coisa. Eu falo assim, isso é problema? Não. Ela ainda não desenvolveu a primeira função executiva, chamada de controle inibitório. O que é controle inibitório? É inibir o comportamento. Não posso fazer, entender o não. Isso ocorre entre 3 e 5 anos. Passado esse período, ele desenvolve meio que junto ali uma segunda chamada de memória operacional. O que é isso? Eu começar a gravar as coisas. Então, por exemplo, se eu começar a contar uma história, você vai parar e vai melhorar. Se eu faço esse bate-papo aqui com uma criança de 4 anos, ele fala, que cara chato. Ele levanta e sai, porque ele ainda não acessou as memórias para gravar aquilo. E aí depois vem a flexibilidade cognitiva. Então são as 3 funções executivas nucleares de base para o desenvolvimento das funções mais superiores, para ele aprender a ler, escrever, usar a inteligência. Aí entra a TCC. A criança com TDAH, ela tem então alterações na região frontal, consequentemente alterações das funções executivas. O que a TCC faz? Ela vai criar estratégias ao longo desse crescimento para ir ajustando rotas dessas funções executivas. Por isso que eu tenho que tratar a família, Kátia. É complicado pra gente que é mãe, gente. Não, é sério, porque hoje em dia já se fala muito. Há 20 anos atrás não falava. Nada. Então foi muito difícil ali pra mim, ainda mais que eu era mãe solo, né? Então era só eu. E ali aquele menino, as professoras na escola também, tipo, ouvi falar, mas é só ouvir falar, um en passant, ouvir falar. Hoje não, por isso que eu gosto da medicina, porque ela vem evoluindo bastante. Só que aí cai naquilo da banalização. Tudo dá um remedinho, dá uma letrinha pra criança e isso justifica tudo. Não, também não é assim. Pera, calma lá, vamos ver o que a gente pode fazer na parte comportamental aí também pra poder ajudar. Porque também não adianta nada, viu, mãe? Você dá o remédio pra criança e soca ela de tela o tempo todo. Exato. Não dá atenção, não dá carinho, não desenvolver os comportamentos e habilidades da criança aí. Não adianta. Desculpa, isso sou só eu leiga, mãe, falando. Exatamente. E aí um outro ponto importante, por que eu falo que tem que tratar a família? A herdabilidade do TDAH é em torno de 80%. Traduz isso aí, Vamos lá. Significa que o filho do Vini vai ter TDAH, meu netinho vai ter TDAH? Significa que quando uma criança tem TDAH, invariavelmente o pai e a mãe ou tem muitas daquelas características do TDAH. Tá aumentando a minha chance de ter aqui, ó. Ok? Então, perfeito, você tem, eu tenho um TDAH, como que é o pai e como que é a mãe? E aí, Kátia, imagina o seguinte, essa criança vem ao consultório com 7 anos de idade, eu faço um diagnóstico de TDAH. Essa criança tem dificuldade para planejar as suas atividades de casa. Sentar, ter o local, prestar atenção, começar o dever, terminar dentro de 20 minutos e depois ir fazer a escola. Ela tem essa dificuldade, um dever de 20 minutos, ela gasta 2 horas. Perfeito? Aí eu viro para esse pai e falo o seguinte, você precisa sentar com eles, programar o tempo, organizar, sentar, estudar e fazer. Só que esse pai é um TDAH que nunca foi diagnosticado. Ele nunca desenvolveu essa habilidade. Como que ele vai ensinar organização se as coisas dele são todas desorganizadas, se ele esquece de pagar tudo, no trabalho ele chega atrasado, ele é aquela pessoa com TDAH não tratado. Então a gente tem que ter essa visão, porque aí mais uma vez, não adianta eu dar remédio para essa criança se eu não ensino todo esse planejamento. Então o pai, e aí entra mais uma vez a importância do terapeuta cognitivo comportamental, porque ele vai estruturar essas ferramentas tanto para o pai quanto para a mãe para desenvolver essas habilidades na criança. Aí sim, essa criança vai ter uma chance maior de parar de usar medicação na idade adulta, mesmo tendo TDAH, mas com a remissão desses sintomas, com sintomas mais brandos, ele toca a vida. Isso é o que acontece com muitos de nós. Sim.
quem convive comigo no dia a dia, minha esposa principalmente, eu tenho algumas características do TDAH. Você tem TDAH? Muitos me perguntam. Talvez para ela sim, algumas características. Ele mas é tão calminho, tem cara de calminho. Né? Isso gera algum prejuízo meu no trabalho, nos meus estudos, no cuidado com a minha filha? Não, mas algumas coisinhas a incomodam. Aí aquela pergunta, eu preciso tomar remédio? Aí já entra numa discussão, às vezes, um pouco dos excessos, né? Então, hoje eu não faço uso de medicação, não uso, não acho que eu tenho esse diagnóstico de TDAH, mas tenho sim algumas características como todos nós. Sim. Sobrecarrega no trabalho, dorme mal, piora aquelas características. Mas aí não é do TDAH, é dos excessos de compromisso. Estou bem bem nessa parte aí. Não, eu e esse aqui, a gente aqui, ó, desde ontem. Aí ele entra no celular e fala, amigo, olha aí o meu exame, deu remédio. Aí ele pega o celular e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí já vou pra outra coisa. Aí daqui 2 horas eu... E o exame? É mesmo o exame. Então, deixa eu te fazer, então, uma pergunta que esse Kátia falou aqui, me lembrou. Qual é a diferença e se existe esse diagnóstico de síndrome do pensamento acelerado e TDAH? Que é isso? Sério? Juro pra você. A pergunta tava aqui na ponta da minha língua. A gente tem um fio que é invisível, mas é conectado. Tem um neurônio que vem daqui pra cá. Eu ia perguntar a mesma coisa. Bom, a síndrome do pensamento acelerado, esse termo, ele foi descrito por um médico brasileiro, Augusto Cury, um grande, muito conhecido, um grande escritor, e ele descreveu exatamente as características do TDAH e utilizou esse nome. Esse nome, ele não é validado do ponto de vista científico dentro da academia, dentro dos livros, como uma condição. Na verdade, existe o TDAH. Aí essas perguntas, eu gosto muito de história dos transtornos, porque responde muitas coisas, né? O TDAH é um transtorno da sociedade moderna, essa sociedade com celular, WhatsApp, por isso que todo mundo tem TDAH. A primeira descrição de comportamentos, mas não se chamava TDAH, data de 1775. O médico chamado Adam Melchior. Depois, em 1798, houve uma segunda descrição. Mas o marco histórico do ponto de vista de estudos científicos, que é quando a gente vai realmente avançar na ciência, é de 1902, considerado o pai da pediatria britânica. Foi feita a primeira descrição de vários comportamentos que você lê aquele artigo, lê aquele paper e fala, não, ele está falando de TDAH. Só que naquela época existiam outros nomes. Nessa época isso foi descrito como insanidade moral. Insanidade moral. Por que muitos dos transtornos, Kátia, mentais vão mudando o nome ao longo da história, quando a gente estuda história? Porque as pessoas são más. Elas começam a usar essas palavras de forma pejorativa. Então, se eu viro para você e falo assim, você é uma insana moral. Nem julgo. A carapuça ia me seguir, eu falava, sou mesmo. Sou mesmo e vou continuar. Mas como concorda com isso? Sou como uma agressão verbal? Falei, poxa, que cara deselegante. Na verdade, era o termo técnico utilizado em 1902. E isso vai evoluindo, até que chega ali em meados da década de 70 e 80, né? Passa de chamado de disfunção cerebral mínima, que foi o penúltimo nome, passa então a chamar transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ali na década de 80, quando entra no manual. Então, desde a década de 80, esses comportamentos descritos há séculos e séculos passados falam então a respeito do TDAH. A síndrome do pensamento acelerado foi uma descrição feita pelo professor Dr. Augusto Cury, né? Não como ainda dentro do ponto de vista acadêmico científico. Ela remete ao TDAH propriamente dito. Meu filho, então a gente tem mesmo, porque é uma enxurrada de pensamento aqui o tempo todo e pensa milhões de coisas ao mesmo tempo. E quando tá num tempo sem pensar em nada, dá um nervoso arranja um negócio aí pra eu resolver. Aqui, assim. Entra um componente de hiperatividade e a gente fica, né? É muito interessante, porque, por exemplo, trazendo pra minha realidade, eu tenho uma cabeça que é a 250 por hora o tempo inteiro e que às vezes é engraçado. Esse processamento gera uma hiperatividade, gera um pouco de ansiedade e aí eu já fiz tratamento medicamentoso, fico péssima. Sim. Então, isso, por exemplo, esse teste terapêutico em pessoas que, por exemplo, acompanhou com o médico, fez um pré-diagnóstico e começa o tratamento terapêutico usando essas medicações. Na minha época eu usei o lisdextrafetamina. Usei os dois. Já usei Ritalina numa época, mas com foco de estudar para residência. Minha prova de título, usei e tá tudo bem. E depois usei o Venvan. Fiquei super mal com ambas. Isso gente, é uma indicação de que a coisa não funciona e que não era para esse diagnóstico, que o diagnóstico não era correto. Perfeito. Pode ser, aqui, mas o que pode normalmente acontece isso, André, é o seguinte. Quando a gente fala de psicofarmacologia, são os remédios que atuam no cérebro. Na grande maioria, eles atuam com um U invertido. Então, imaginem um U invertido, tá? O que é um invertido? De um lado, quando você tem baixa dose do remédio, você tem pouca resposta. O
que é baixa resposta? Quando você está dando remédio, você está regulando dopamina e noradrenalina. Isso que é TDAH. Você está dando lá o Venvance, a Ritalina, você está regulando essas duas moléculas. Quando você usa uma dose alta, você para pode, a sua necessidade. para a né? sua necessidade, ou uma criança que tem um biofísico menor, você pode hiperestimular, ou seja, aumentar em demasia a quantidade dessas substâncias de forma medicamentosa. Aí sabe o que acontece? Ansiedade, hiperatividade, Mania. quadros escritos de mania, torpor, coma, porque você passou do ponto, você hiperestimulou. Então, todas as vezes que a gente tem esses efeitos, a gente primeiro precisa entender, peraí, esse diagnóstico está correto? Acho que é a primeira pergunta que tem que ser feita. E segundo, será que essa dose já não foi de cara muito rápida, muito alta, e aí você foi hiperestimulando? Porque cada um responde de uma forma. Né? Então, às vezes, uma dipirona que eu tomo 500 miligramas passa a minha dor de cabeça. O André precisa tomar 2 comprimidos, precisa tomar 1 grama para passar a dor de cabeça, porque o organismo dele responde diferente. Aí tem umas questões genéticas, outros aspectos, outras nuances ali. Então, quando a gente está lidando com psicofarmacologia, a gente tem que ter esse ajuste fino, às vezes, é muito mais refinado. E quando a gente fala de criança, isso ainda aumenta a complexidade, porque eu estou falando de um cérebro imaturo, um cérebro que está desenvolvendo ainda. Pergunta. Manda. Já que ele falou dos 80% aí da característica genética, eu tava bem achando que eu não gente, não tem esse negócio aí, não tem. Mas já que a síndrome do pensamento... a síndrome do pensamento... A Robson é meu marido e... A culpa é tua mesmo, amiga. Eu queria, assim, só antecipando o que tu vai dizer, porque aí, ó, a hiperatividade, não bota essa conta pra meu amigo Robson, porque não come pra ele. Viu? Amizade, você vê como é que é, né? Tô lhe defendendo, amigo, já ia sobrar pra você aqui. Não ia não, meu irmão. Bichinho é bonzinho. Então, já que vem aí, devo ou não ter algumas características aí. E aí o Vini, lembra que eu falei que eu tenho 4 filhos, né? Então o Vini, realmente, ele tem. Tudo que você falou, Vini, se encaixa ali. Aí vem Teuzinho agora. Já que é uma característica genética, será que eu não deveria mesmo investigar aí Teuzinho? Perfeito. Roendo as unhinhas, assim. Quando a gente fala de genética, isso é uma questão bem complexa, tá? A genética, assim, é uma área da medicina que eu tenho paixão, mas é uma área que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente coloca assim, tudo é genético, não é bem dessa forma. Estão toda carimbada, tá? Então, vou reformular minha pergunta. É correto afirmar que uma vez que eu tenho um filho com TDAH... Diagnosticado com laudo bonitinho, todos os exames existentes da fase. Os outros irmãozinhos, eu tenho que dar uma atenção especial ali? Com certeza. Por quê? Quando a gente fala da herdabilidade, ou seja, o mecanismo genético do TDAH, o pai e a mãe têm uma chance de transmissão, de passar essas características, esses genes, né, em 80% dos pacientes. E aí, para desenvolver o TDAH, não é simplesmente ter isso herdado. Existem fatores ambientais, é complexo isso, tá? Mas sim, a resposta é que eu devo ter atenção. Mas como que eu avalio isso? Eu já vou num consultório, meu filho tem TDAH, eu já vou avaliar se ele tem TDAH. É o caminho meio torto. Eu falo que é acompanhar o desenvolvimento. Os transtornos do desenvolvimento, a gente tem que estar cuidando do... Que idade ele falou? Que idade ele andou? Que idade ele começou a entender os comandos? Que idade ele começou a entender o não? Que idade ele começou a fazer a leitura? Ou seja, eu vou acompanhando o desenvolvimento. E aí entram essas escalas que os profissionais, né, o psicólogo pode fazer para ir refinando esse processo. Mas acompanhando, você sentando, lendo com o seu filho, tendo um momento ali de brincar, de perceber, você vai observando essas características. Está tendo prejuízo educacional? Aí essa chavinha muda. Aí eu já começo, peraí. Esses comportamentos eu já vi acontecer esse filme, isso está se repetindo agora, eu não quero que meu filho passe por todo esse sofrimento que o mais velho passou e eu tenho a possibilidade aqui de ter um diagnóstico mais cedo. Pronto, mas olha, eles têm características, eu tô falando porque às vezes a mãe tá em casa e é desse jeito aí também, porque como eu tenho muito filho, eu tenho todas as experiências dentro de casa, entendeu? Eu ampliei bastante a gama. Pra trazer tudo. Exatamente. Os bichinhos estão aqui na Então mesa aqui, sempre. vamos lá. Vini era do tipo lerdinho, lentinho, devagar. Então demorou falar, demorou tudo. Demorou ler, demorou tudo. Batia com a cabeça. Mateuzinho é diferente. Ele é muito esperto.
Muito. Por exemplo, a gente pega um livro de figura. Aí eu vou ler a figura com ele, tem uma frase. Ele já quer pular para a próxima página. Então ele é o aceleradinho, que é totalmente diferente do Vini, que era o bem lento. O desatento, né? O desatento. Então eles têm características totalmente diferentes. Perfeito. São os extremos, né? Então o TDAH, no caso, primeiro, caracteristicamente com TDAH desatento, tanto que todo mundo é taxado, ele é bonzinho, ele é calminho, ele é tranquilo, ele não dá trabalho, maravilhoso. Só que foi chegando na escola, mas peraí, por que esse menino não lê? Por que esse menino não entende? Por que esse menino tá com dificuldade? Ou seja, a desatenção impedia ele de evoluir na escola. Já o mais novo, são características predominantemente mais de uma criança mais hiperativa, mais impulsiva. Ah, isso é o suficiente já para sair dando remédio, fazendo terapia? Não, eu acho que é um sinal de alerta. Tá indo bem na escola, esses comportamentos tá crescendo. Vamos fazer uma terapia, iniciar com uma terapia comportamental antes do remédio? Ok. Agora, eu já conhecendo o TDAH, já sabendo dos prejuízos, se isso começa a repercutir na vida dele, e às vezes isso não vai ser no 3º ano, isso pode ser no 6º ano. O que acontece ali do Fundamental 1 para o Fundamental 2? Eu tenho uma professora maravilhosa que fica 2 horas dando aula de português, 2 horas e meia dando aula de matemática. Eu vou para o Fundamental 2, o ginásio nosso, o que acontece? 40 minutos, o professor entra, fala, joga matéria. Então o menino fica 20 minutos desatento. Numa aula de 2 horas, ele consegue construir todo o conhecimento que a professora está ali. 20 minutos, em 40 minutos de explicação, 50%, ele não entendeu 50% da aula. O que vai acontecer? Cai o rendimento. Cai o rendimento. Então, às vezes, isso pode ter essa manifestação quando aumentam-se as demandas sociais. Ou seja, escola, aumenta-se as responsabilidades e os conhecimentos. Maravilha, Uau. Gente. E aí? Nós dois. Eu preciso saber se antes dos 12 anos eu tinha, porque atualmente... eu antes se o diagnóstico fosse agora aos 38, certeza que eu dava check aí em quase tudo. Mas aos 12 eu realmente tenho que conversar em casa. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, que eu sempre falo isso, sempre que eu tenho oportunidade, é o seguinte: TDAH não é igual problema exclusivo. Eu adoro. As pessoas... Eu não queria mudar, não, meu. Eu também não. O meu funcionamento cerebral não, eu adoro. Eu também adoro. Qualidades positivas que as pessoas esquecem do TDAH. São pessoas que gostam de se associar com outras pessoas. Ativas, proativas. Elevado senso de justiça. Muito. Imparciais. Pessoas que se prontificam em ações sociais. E eu costumo brincar o seguinte: eu queria ter um governante, um presidente que fosse um TDAH, mas não tratado. Sabe por quê? Imagina ter uma pessoa com elevado senso de justiça, imparcial, uma pessoa proativa, que ajuda as pessoas, inquieto, que tem ideias o tempo todo para estar implementando no país. Por que não? Adorei. Essas aí a gente tem todas. Por exemplo, o DR Boa. Sabe qual foi um dos objetivos que a gente... Sabe que horas o DR Boa foi criado para começar logo aí? 1 da manhã. É isso. 1 da manhã. É isso. Amigo, eu tive uma ideia. E o outro tava acordado, pra você ver como é o negócio aqui. Qual foi isso? Acho que eu quero fazer um podcast. Ele, adorei a ideia. Quando que a gente começa? Eu falei, então, bora. Foi impulsividade. Assim, é isso aí. Nós conhecemos vocês das redes sociais, todo o carinho. Peraí, eu sou um pouco mais agitada. Você acha que alguém vai ter coragem de tirar essa sua essência? Você acha que alguém vai conseguir tirar isso e falar que isso é um transtorno, é uma doença, e tirar tudo isso de alegria que você traz para as nossas casas? É uma qualidade. Agora, eu tenho que cuidar dos nossos filhos. Peraí, meu filho está com essa característica que talvez ele possa ter herdado de mim algumas coisas e está tendo prejuízo. Eu trato, eu cuido, e ele decola e segue a vida. E aí, só uma última pergunta. Dentro do TDAH, a gente sabe que no autismo, a gente tem o espectro autista. Dentro do TDAH, existe um espectro ao redor ou é sim, não? O diagnóstico espectral e dimensional, aquela dimensão do diagnóstico que tem. Então, o autismo, o TDAH, a ansiedade, eles vão de características. Ou seja, eu preciso ter uma quantidade de características, tanto no autismo quanto no TDAH, para que eu tenha, então, essa diagnóstico feito assim. E aí, só um breve adendo aqui, o Thiago falou e fala muito bem, né, um grande amigo, quando ele fala de autismo. Por que existe essa coassociação tão presente do autismo e do TDAH? São as coisas que estão o tempo todo amarradas ali. Por quê? Alguns fatores genéticos são comuns a ambos os transtornos, então já existe aí uma base genética comum, mas tanto no autismo quanto no TDAH, eu tenho alterações aqui na região frontal.
Então, essas disfunções frontais. Por que que a base do tratamento do autismo é terapia? O que que eu estou fazendo com a terapia? Eu estou ajustando grande parte dessas funções que estão prejudicadas também no TDAH. Então, quando eu tenho uma criança com autismo e tem TDAH, eu preciso tratar o TDAH para que essas terapias tenham uma boa evolução e essa criança consiga evoluir, crescer e desenvolver, independente do diagnóstico dela. Maravilha. Excepcional. Pois eu ia dizer que eu, como TDAH, tu me interrompeu, vou voltar no meu pensamento lá atrás. Vai, que volta, tá vendo como é que a gente o pensamento viaja. É só assistir o primeiro episódio que você vai fazer um diagnóstico bem bom nosso. Primeiro. Um dos objetivos pelos quais a gente criou o DR Boa é exatamente isso, de levar informação para as pessoas. É uma forma de ajudar as pessoas. Porque todas as vezes que a gente traz informação de qualidade, a gente sabe que de alguma maneira a gente vai acabar ajudando uma mãe aí em casa que tem uma criança nessa situação. E sério, hoje é porque, gente, hoje em dia é muito falado, mas na minha época não era desesperador lidar com aquilo ali sozinha. Você não sabe o que você faz com a criança. Falei, gente, será que você não tem um defeito? Será que o defeito a culpa é comigo? E não é defeito nenhum, é o comportamento cerebral dele. A gente aprendeu a lidar com isso daí. E outra, ele aprender a ser um adulto que lide com isso daí também. Então, fui fazer todas as terapias. E hoje, como é bom. Então, por exemplo, um momento desse, um podcast desse, como que não é tranquilizador? Antigamente não existia podcast. A gente não tinha acesso a essas informações, só ia ter acesso a essas informações se tivesse condição de marcar uma consulta com o Dr. Rafael. Olha que coisa maravilhosa a gente ter acesso a essas informações. Então, um dos motivos que nos levou, porque eu e o André, a gente tem muito isso em comum, é levar informação de boa qualidade para as pessoas e, assim, de uma forma extremamente altruísta para nós. Sabe? É uma maneira da gente... Obviamente que nós temos os nossos ganhos secundários. Eu, principalmente, estou ganhando muito mais do que ele, porque ele estudou medicina. Ele sabe do que vocês estão falando. Eu sou fisioterapeuta, beleza. Mas o meu ganho de crescimento aqui dentro desse podcast está sendo, assim, algo sensacional. Poder ajudar as pessoas que escutam a gente está sendo algo sensacional. Então, assim, e que Deus abençoe que esse podcast cresça bastante aí, que a gente possa ajudar cada vez mais e mais e mais pessoas, porque a gente é de natureza altruísta. Amém. E é sobre isso. Vou deixar aqui, Rafa, para você fazer as suas... Como é que a gente lhe acha? Como é que acessa seus cursos? Enfim, deixa todos os seus recados aqui. Consulta. Perfeito. Meu Instagram é o @drdr.rafaelrangel. No YouTube também, Dr. Rafael com PH. Rafael com PH, dr.rafaelrangel com PH, né? E no Instagram a gente tem todas as informações de consultório, de agendamento, dos cursos também, assim, né? E é um prazer realmente estar aqui. Eu acho que, assim, vim falar de uma coisa que brilha os meus olhos e meu coração fica, assim, poder levar essa informação, tirar essas dores, né? Porque quando a gente está lidando com o TDAH, existem dois extremos, né? As pessoas muitas vezes brincam muito com essa condição. E eu falo o seguinte, olha, eu acho que tornar as coisas mais leves é legal, mas existe um limite, porque isso traz muito sofrimento para as famílias. Então, a gente entender isso de uma forma leve, mas respeitosa, trazendo um conhecimento pautado na ciência, é um grande prazer estar aqui com vocês. O conhecimento, ele é libertador e uma das principais ferramentas que a gente tem para mudar a nossa sociedade. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, já clica aqui para seguir e compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp. E se está nos acompanhando aqui pelo YouTube do DR Boa, já se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte dessa conversa com o Dr. Rafael que mais te chamou a atenção e por quê. Tenho certeza que, assim como para nós foi enriquecedor, para você com certeza deve conhecer alguém que tem TDAH, ou você, como a gente acha que tem TDAH, compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, porque para mim foi um aprendizado, para a Kátia, uma honra imensa te receber aqui, para desmistificar um pouco esse tema, que parece modinha, mas não é, e que pode gerar muitas morbidades para a vida das pessoas que apresentam e para as famílias. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui na bancada DR Boa com a gente. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Para mim foi assim maravilhoso de verdade. Espero que ajude. Espero não, tenho certeza que vai ajudar muita gente. E você que está do lado daí, ó, eu e André acabamos de inventar
inventar um desafio, porque como bom TDAs que somos, TDAHs que somos... Acabou de inventar, nem me contou ainda. Vai, qual é o desafio? Ela pensou, mas não chegou aqui pelo Wi-Fi ainda. Tá tendo Chegou, lag. falei com você ali no camarim 30 segundos antes da gente vir pra cá. Que é o quê? Todas as terças-feiras você já sabe que a gente tem episódio aqui às 19 horas no nosso YouTube. E assim que esse canal bater 100 mil inscritos, teremos 2 episódios por semana. Olha. Então agora a responsa É chegou de pro lado daí. vocês. Bora. Se inscrevam aqui no canal pra gente levar mais informação de qualidade pra cada vez mais pessoas e bora bater esses 100 mil inscritos. Cada pessoa que estiver nos assistindo, traz 10 amigos para cá. Rapidinho Esse conhecimento aqui é para compartilhar com muitas pessoas, porque o objetivo do DR Boa é trazer conhecimento para vocês. E o conhecimento te liberta, especialmente o consumo consciente de conteúdo. Tem muita gente falando abobrinha aí pela internet. Eita. E aqui na bancada do DR Boa a gente faz uma curadoria muito boa, como vocês podem ver. Cada um dos convidados que vem aqui tem uma formação profissional muito boa para que possa realmente trazer os conteúdos de forma científica, de forma descomplicada, como o Dr. Rafael trouxe aqui para a gente. Então, aguardamos vocês aí nessa corrente do bem e lembre-se, o bem sempre retorna ao remetente. A nossa missão é fazer o bem e a de vocês também seja. Nos ajude a fazer o bem para mais pessoas. Queridos, muito obrigada. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau, tchau.